Tem coisas na vida que a gente não entende no momento e demora anos para poder compreender o que realmente aconteceu. Isso principalmente quando a gente é criança. E eu passei por isso também. Eu resolvi criar esse quadro aqui no canal. Desculpe, eu fui moleque. Ou perdão, eu fui moleque. Vou ver como é que eu vou batizar ele ainda. Mas qual que é a essência dele aqui? É revisitar coisas que lá no passado eu não gostava. E eu quero começar esse quadro aqui falando de nada mais, nada menos do que dele, Cavaleiro das Trevas. Quando eu tive o meu primeiro contato com isso daqui, não gostei. Mas hoje eu percebo que eu fui moleque. Vamos conversar um pouquinho sobre ele aqui. Eu te convido também para deixar a sua opinião aí sobre Cavaleiro das Trevas antes e hoje, se você também é um velhinho igual a mim. Eu sou um estagiário e te convido para esse bate-papo rapidinho aqui sobre essa obra clássica aí dos quadrinhos. Eu não sei como você veio parar aqui, mas você chegou ao canal O Que Que Há, Velhinho? Um canal da época em que a gente comprava quadrinhos, olha só por quanto, olha, vê se dá para chegar aqui, 12 cruzados. Esse foi o preço que eu paguei por essa revistinha aqui na época e que eu, apesar de ter comprado as 4 da minissérie, não gostei e me desfiz. E anos mais tarde tive que correr atrás, tá? E eu estava tentando entender por que eu não gostei na época de Cavaleiro das Trevas. Tenho aqui os originais ainda da época da Abril. Tá, esses aqui estão no saquinho. As outras duas eu tirei para reler, tá? E mesmo antes de terminar de ler, o que eu queria dizer para vocês? Quando eu li isso daqui, quando eu tive o primeiro contato, qual foi a minha decepção? Bem, minhas decepções. Primeiro que eu achei o desenho muito sem graça. Tá? O desenho estranho. Imagina, eu tinha... isso foi lançado aqui mais ou menos, se não me engano, em 88. Eu tinha 13 anos. Então eu estava acostumado com Editora Abril, formatinho, aquelas coisas tudo coloridas. Então isso para mim era uma novidade, o formato era uma novidade. Foi acho que isso que me fez comprar essa capa, o formato, eu fiquei encantado com aquilo na banca. E ao contrário de hoje, naquela época não tinha essa questão de YouTube e todo mundo bombando, olha Cavaleiro das Trevas. Então assim, isso chegou de uma vez na banca, né? Então era novidade para todo mundo. E aí quando eu vi esse traço de desenho, foi minha primeira decepção. Outra coisa que me incomodou, esses monte de quadrinhos, recortezinhos aqui, tá? Como se fosse picotado, tá? Toda hora corta a história para um lado, para o outro. Me incomodava essa narrativa não linear do quadrinho também. Outra coisa que também me incomodou bastante, toda hora tinha lá alguma coisa de jornal aparecendo, no estilo do Robocop, né, do filme. Sempre tinha ali tem uma manchete de jornal falando sobre o Batman, e passa um pouquinho. Vamos achar outro aqui. Já tem novamente. Então assim, passa a revista toda falando sobre essas questão de jornal o tempo todo. E assim, não tinha de fato aquela questão da ação, da luta. Então você tinha muitas idas e vindas, muitas coisas mais complexas ali que pra mim, eu com 13 anos, não achava tão interessante. Bem, aí eu resolvi comprar o número 2, vai. De repente tem alguma coisa que eu não vi ainda, tá? Saiu lá, número 2. Esse traço já me incomodou demais. Primeiro ele meio gordo aqui já, o Batman, né? E outra coisa que me incomodou também, o Batman já velho, tá? Então assim, muito longe daquilo que eu tava lendo naquele momento. A gente imaginava alguma coisa parecida com o que você lia, né? Um Batman atual e tudo mais, então já era uma questão também de descontentamento. Era outro tempo que o Batman estava vivendo aqui. E o Batman, na verdade, às vezes algumas situações ficava assim, sem entender, poxa, mas o Batman fez isso, o Batman não faria aquilo.
Cara, eu esqueci de falar do Batman usando arma de fogo. Hoje ele fica com essa coisinha de eu não uso arma de fogo, eu não uso arma de fogo. Mas ele usava arma de fogo em Batman Cavaleiro das Trevas, acredita? Pois é, vou te mostrar, olha só. Cara, o Batman era desses. Até que chega o momento aí do confronto dele com o Super-Homem, tá? Que é o ponto-chave, digamos assim, do clímax, né? Na verdade, da história. E eu também, assim, poxa, como é que o Batman venceu o Super-Homem e tal? Mas enfim, mas achei legal aquela questão do confronto, assim, né? Como é que ele usou a engenhosidade ali para poder combater o Super-Homem. Mas no final eu falei assim, cara, não tinha como, né? O Batman venceu o Super-Homem, então me incomodou isso também. Bem, isso eu tinha 13 anos, o tempo passou. Acabou que eu negociei as revistinhas. Na época a gente tinha uma coisa muito comum, que era você comprava 2 revistinhas, chegava na banca, você entregava 2, pegava uma. Então isso era muito comum. Passar para um colega e tal. Então isso é ao contrário de hoje, que o pessoal coloca e em revista é raríssimo e vende. Na época a gente não tinha muito essa preocupação. Então o trânsito entre os amigos de revistinha era muito comum. E muito tempo depois eu fui... todo mundo falando de Frank Miller e tal, falando de Cavaleiro das Trevas. E eu lembro que eu já estava na faculdade. Fui reler, né? Peguei para ler novamente Batman Cavaleiro das Trevas. E aí o olhar foi completamente diferente. Aí eu percebi, eu fui moleque. Eu fui moleque e realmente aquela história, ela não era para mim, né? Não naquele momento. Hoje, por exemplo, eu consigo entender a crítica que havia na questão de toda hora passar uma coisa do jornal, na televisão, ali na revista em quadrinho, como hoje, por exemplo, como parece muito atual, né, a percepção que a gente tem com violência na televisão e como era um pouquinho retratada ali em Cavaleiro das Trevas. Já era uma coisa que hoje eu olho e eu vejo que estava bem à frente realmente do seu tempo no quesito de quadrinhos. Mas ele não era um quadrinho para criança. Bem, essa hoje eu já tenho um olhar bem diferente. Outra coisa que eu tenho um olhar diferente o Batman, ele não era apresentado como um herói igual eu esperava. Mas era uma coisa muito mais adulta, que o Batman, na verdade, ele era muito mais uma questão para a gente questionar, para a gente pensar, será que isso está certo? Será que deveria ser dessa forma? Então, mais do que uma solução, do que um herói para resolver um problema, ele é um problema a ser questionado. Né? E hoje a gente... ainda sou moleque, mas assim, menos do que naquela época. Consigo também ver essa percepção diferenciada de como Frank Miller usou isso daí e trazendo o Batman mais velho também. Né? Então, reflexões, porque assim, eu não tinha pensado assim, e como seria o Batman mais velho, como seriam os heróis mais velhos, envelhecidos. Porque a gente sempre tinha aquela questão ali do agora, daquele momento. E quando criança a gente não tem muito essa percepção do envelhecimento, né? Da passagem de tempo, das finitudes da vida, digamos assim. E aí chega no ponto-chave do confronto, que você vem Super-Homem representando o governo, representando o sistema, tá? Não necessariamente direita ou esquerda, mas o ponto-chave é aquele que detém o poder, aquele que pode tomar as decisões que influenciam, né, o indivíduo. E o Batman é o contrário, o Batman é o indivíduo, digamos assim, né? Seria o antissistema, seria a resistência. Então assim, esse confronto ideológico, a época passou batido pra mim não fazia diferença nenhuma, eu queria ver os dois trocando pancada e ver como é que ia resolver. E hoje a gente percebe como isso faz diferença em nossos dias, como alguém que tem o poder, por exemplo, pode manipular situações dos réis mortais como nós. Você pensa, por exemplo, que hoje, eu estou falando isso aqui em 26 de março, 23 de março, olha só. E você para e pensa assim, que a gasolina que a gente está pagando, grande parte dela, o valor está influenciado, além das nossas situações aqui, mas por um cara que resolveu jogar um super-homem lá no Irã,
né? Jogar uma bomba atômica lá, jogar enfim, qualquer ameaça de você ter uma arma muito poderosa, e que nesse contexto o Super-Homem é isso, ele é uma arma muito poderosa, né? À disposição de um governo. E como a gente vê isso hoje, é muito atual, né, verificar isso daí. E Frank Miller, eu só vim descobrir que era Frank Miller, como eu falei, já na faculdade, quando eu reli essa obra. Na época, não fazia diferença quem era o escritor, desenhista. A gente gostava de ver, de manusear, sentir o cheiro, aquela coisa toda ali. Mas bem, hoje eu reconheço que eu fui moleque e reler Cavaleiro das Trevas, sabendo a perspectiva que eu tinha lá em 88, e a de agora em 2026, por tudo que já passei, por toda a minha trajetória e história de vida, é muito interessante. Eu queria assim, já deixo aí para você, se você chegou até aqui, deixa aí o seu olhar sobre essa obra, como é que você viu isso no passado, como é que você vê hoje, se para mim você sempre viu dessa forma também, tá? Te convido aí a brincar com a gente sobre isso. Ó, uma coisa que eu não tinha percebido, olha como... Detalhe, a minissérie, se não me engano, ela foi quinzenal. Eu não tinha percebido isso, mas, por exemplo, a gente reclama de inflação hoje, mas a número 1 saiu a 12 cruzados, número 2 14 cruzados, número 3 16 cruzados e o último 22 cruzados. Ou seja, cara, a gente tinha inflação de verdade, era inflação estratosférica de você em 2 meses, quase que, não digo dobrar, mas olha o tanto que aumentou, isso quase dobrou, né? O valor do primeiro para o último em 2 meses. Hoje a gente passa perrengue, mas olha, bem diferente dessa época daqui. Até nisso eu tô vendo que eu fui moleque, tá? Olha só, a gente não tinha noção nenhuma dessa questão de inflação na vida real que os nossos pais tinham. Bem, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, deixa aí seu joinha, deixa seu comentário também, tá? E sim, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas dessas aqui, de que o velhinho aqui foi moleque e agora vê com outros olhos. De um moleque mais velho.